Olá, gente, boa noite. Tem alguém aí? Oi, Nê. Eu tava arrumando as coisas aqui. Eu vou esperar dar 6h30 pra poder começar. Vocês estão... Gente, que susto. Deixa eu tirar o som do... Como é que vocês estão? Quem tá aí já? Como é que faz isso? Acenei, ó. Hoje a gente começa um pouco diferente. Quando for 6h30 a gente começa. Eu só iniciei mais cedo só pra, como sempre, dar tempo do pessoal chegar, se arrumar. Bom, já deu 6h30. Eu
tô com o celular, não consigo ver se o pessoal já chegou. Se já tem gente aqui, mas eu vejo que já tem algumas pessoas assistindo. Vou esperar só mais um pouquinho, então, pra ver se mais alguém chega. Eu não sei se eu não consigo ver os comentários aqui, se não tem, mas enfim. Ai meu Deus, como é que tira isso aqui? Acho que tirei. Esperar mais uns 2 minutinhos, aí eu vou começando. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Olá, Elaine, tudo bom? Boa noite. Eu tô esperando só mais uns 2 minutinhos para ver se mais pessoas chegam para poder iniciar. Olá, Ju, boa noite. Tudo bom? Gente, o barulho é da cama, tá? Hoje a gente vai começar um pouco diferente. Quem que deu boa noite? Eu tô ficando cega. Oi, bem, boa noite. Tudo bom com você? Eu acho que já dá pra iniciar, né? É pra gente não. Pra gente não. Pra gente não fugir muito do horário. Olá, Ana Paula! Bom te ver novamente. Deixa eu só beber um pouquinho de água que eu tô com soluço. Aí eu começo. Boa noite, Gabi. Que bom que você conseguiu chegar a tempo. Gente, soluço veio do nada. Bom, então eu vou começar. Boa noite, Renata. Tudo bom? Bom, durante o mês de setembro, nós escrevemos frases ou palavras para guardar no nosso potinho ou então no nosso diário. Mas essas palavras, elas não servem para ser guardadas somente. Elas precisam ganhar o mundo. E nesse mês, as frases e palavras que encheram nossos potes e ou diários enfeitarão as nossas janelas. Deixa eu pegar a colinha. As palavras que escrevemos todas as quartas de setembro e todos os dias de setembro, não só as quartas, né? Mas que encheram e enchem e continuarão enchendo nossos diários e potes. Elas hoje estão desenhadas e escritas nas nossas janelas pessoais, se misturando ao nosso reflexo, que nem tanto porque tá escuro, mas se misturando ao nosso reflexo e ajudando a gente a abrir o nosso olhar. E aí, quando a gente abre o nosso olhar,
essas palavras agora ganham um mundo e vão se misturando com as tantas outras palavras escritas por cada uma de nós e pensadas também por tantas outras pessoas. Elas escapam da minha janela, elas não são mais minhas somente, e vão ao encontro das palavras que escapam por outras janelas que hoje se abrem, ganhando um mundo e se confundindo no reflexo das estrelas do céu, onde o singular vira plural, em um encontro repleto de afeto, sempre com algo novo. Sempre com algo genuíno. O encontro dessas palavras é sempre e deve ser sempre o mais genuíno possível, porque só assim elas ganham força para, no menor dos atos, transformar o mundo. Hoje me sinto um dicionário de emoções da Madalena Muniz nos acompanhará ao longo desse mês de outubro. Assim como o nosso dicionário de emoções nos acompanhou. E você? Como se sente hoje? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Olá, Rafa, boa noite. Eita. A Elaine falou, nossa, que coisa mais linda, as palavras ganhando o mundo, voando pelas janelas. Verdade, né? A Juliana falou, vontade de tirar print dessa janela aberta junto com as frases e emoldurar. Alguém que tá no perfil da página falou e viva outubro. Só dando um lembrete. Boa noite, Liz, tudo bom? Só dando o lembrete, esqueci. Eu vou fechar só a janela porque tá vindo barulho. Eu só vou fechar a janela. Mas, metaforicamente, ela ainda tá aberta, tá, gente? É só por causa do barulho lá de fora. A professora Fabrícia Velasquez, que está na página do grupo. Então, eu ainda tô sem óculos, mas se tudo der certo, semana que vem eu já estarei com óculos. Então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, né? Porque vai ser um pouco mais complicado ler os comentários e tudo mais. Tá bem embaçado. Mas se tudo der certo, até semana que vem já estarei com o óculos, tudo certinho. E aí, falei, né, do livro do Hoje Me Sinto e perguntei pra vocês, como é que vocês se sentem hoje? Eu me sinto um pouco nervosa, como toda quarta, mas muito feliz também por estar na companhia de vocês
iniciando mais um novo ciclo junto a vocês. E aí, como é que vocês se sentem? Vou deixar por perto. A Juliana falou, se ninguém viu que você fechou, ainda tá aberta. Verdade, né? Boa noite, Bruna, tudo bom? E aí, como vocês se sentem nessa noite? Boa noite, Alice. Eu vou fazer, enquanto vocês vão falando como é que vocês se sentem essa noite, eu vou fazendo a nossa audiodescrição para começar. Ao fundo, nós temos um banner que é majoritariamente branco. Nele está escrito o nome do projeto e a logo, né? O nome do projeto está escrito em letras rosas, de linhas, outras histórias e novas memórias. E abaixo tem o desenho, que é um livro aberto. Dele sai um balão do céu noturno, é um azul escuro. Também temos 3 montanhas, um castelo, um unicórnio, um dragão, algumas estrelas, uma lua dormindo e um sol sorrindo. À frente desse banner, nós temos os livros que nos acompanharão nesse mês de outubro. O Batman de crochê da minha mãe, né, que a minha mãe fez. E ao meu lado esquerdo temos o Hugo, Jeremias Juralindo, que é o nosso monstrinho. Ele tá com a boca aberta, a garra pra frente, ele tem um olho só. Ele é feito de caixa de papel, ela tá na horizontal. E ele é colorido, ele tem as cores verde, vermelho, azul, laranja e amarelo, imitando peças de Lego. À frente do Hugo nós temos uma janelinha, também feita de caixa de sapato. Ela é amarela com algumas fitinhas, as fitinhas das cores amarela, azul, verde e vermelha. Aqui ela tá aberta, ela é forrada na parte da frente com um azul. E a nossa logo do projeto. Eu vou fechá-la. Acima dela tem um cubo mágico que eu resolvi rapidamente antes de começar a live. Só coloquei pra enfeitar porque eu achei que tava muito sem gracinha e aí eu coloquei ele aqui em cima pra enfeitar. Em cima da janela também temos o nosso porta-fotos de emoções. E do meu lado direito temos o banner que imita uma lousa. Nele temos o desenho de um prédio. E aí tá escrito nesse prédio como o Jeremias Juralindo, que é o nosso monstrinho, hein? Hoje Me Sinto, que é o livro que nos acompanhará ao longo do mês de outubro, da Madalena Muniz. As histórias de hoje, A Criança Mais Velha do Mundo, do Marcelo, Roma Gnoli, e com ilustrações da Camila, deixa eu pegar a palhinha, Camila Carrossini, e o carrinho da Madame Miséria, da Lizzie Melinan. Temos esse prédio com os dizeres da história, está escrito o nome dos nossos encontros, que é Quarta em Linha em Nós. A data de hoje, dia 7 de outubro de 2020. Temos uma bonequinha, não sei se dá pra ver, puxando um carrinho entulhado de coisas. Temos um catavento aqui também. E acima da minha cabeça temos o nosso varal. Nele temos 2 desenhos de 2 janelas, desenhados por pessoas diferentes. Mais pra frente nós veremos um pouco mais deles. E entre esses 2 desenhos temos um espelho, né, feito à mão também. Ele é um espelho amarelo, com a volta dele vermelha, e ele tem alguns fitinhos rosa, vermelho, azul, amarelo e verde.
E aí, eu queria perguntar para vocês qual é a sua relação com o tempo. Para você, o que é ser jovem e o que é ser criança? O que é ser velha? Para vocês, o que é ser cada uma dessas coisas? Qual é a sua relação com o tempo? Como é que você percebe o tempo? Qual é a relação de vocês com o tempo? Como é que vocês apreendem o tempo? Eu acho que o tempo é bem relativo, né? Eu acho que não deveria, obviamente, ter essa divisão, né? Eu acho que o tempo ele é construído. Então, assim, ele deveria ser para todos e ele não é tão para todos assim. Eu acho que o tempo seria um dos senhores mais lindos. A Liz falou, em alguns momentos me sinto criança, mas em outros me sinto uma velhinha ranzinza. A Juliana falou, meu assunto favorito. Ser criança pra mim é leveza, inocência, curiosidade, empolgação, sorriso e tristeza, tudo junto e misturado. E se todos fôssemos as crianças mais velhas do mundo? A Criança Mais Velha do Mundo, de Marcelo Romagnoli, com ilustrações de Camila Carrocinho. Daqui a pouco, já é depois. E de repente, até isso já era. Então, antes que tudo passe, esta história é para lembrar que o mais divertido é estar no mundo e estar agora. Ontem, hoje, amanhã. Tudo igual. E ao mesmo tempo tão diferente. Hoje, por exemplo, é meu aniversário. De novo. Eu sei, ainda sou criança. Mas ninguém precisa me contar. Um dia vou ficar velha. Eu, você, todo mundo. E não adianta reclamar. Porque tudo que existe envelhece junto. Envelhecer é o mesmo que viajar de trem. Cada ano é uma paisagem nova na janelinha. Quanto mais paisagem a gente vê, mais velhinho fica. E começa a saber de muita coisa. Começa a saber que envelhecer é tão divertido como brincar no escuro e não ter medo. Que é tão gostoso como nascer e não chorar. Que é como ter sono e poder dormir sem dor. Não tem um dia que o tempo não passe.
desde o soninho dentro da barriga grávida, desde o grito quando a gente nasce. Então, de segundo em segundo, a primeira hora vai embora. Fica perdida e esquecida na memória. E a memória é sempre nova. Aparece e evapora. A gente, outro exemplo, desde que começamos a conversar, já inventamos 2 minutos de lembranças. A lembrança é assim, você enxerga, você sente, de repente, tudo volta. Quase vive. Mas só na mente. O resto, o corpo, a coisa nunca aparece. Fica ausente. A lembrança é clara e escura. Existe e não existe. Parece água, sabe? A gente pega, mas não segura. A gente lembra porque guarda tudo na memória. E o palácio da memória é a cabeça. A lembrança é muito útil. Serve ao contrário da perda. Quem morre, por exemplo, não vai morar no cemitério. Vai morar na lembrança. Eu não me lembro de quando fui velha, mas me lembro de quando chorava. Talvez porque ainda choro. Como o tempo voa, disse uma vez um passarinho, e já era terça. Eu gosto muito das terças-feiras. Elas vêm depois das segundas e antes das quartas. E sempre foi assim. Ontem, hoje, amanhã, sempre assim. Mas parece que ultimamente o relógio anda meio impaciente. Hoje a semana começa e já é terça. Quarta, não lembro se choveu. Na quinta colhi alface. Sexta, nem vi. Sábado não chegou. Domingo dormi. Segunda foi ontem. E hoje? Hoje é meu aniversário. Aniversário não espera. Atrasa a hora, mas não atrasa o dia. E acontece para lembrar que, de repente, passou um ano. De repente? Mas calma. Ninguém fica velho de repente. Vai ficando. Aniversário atrás de aniversário, dia atrás de dia, hora atrás de hora. Cada ano, um encontro. Cada dia, um presente. Até o fim. Ontem já teve um fim, mas sobre isso eu não falo. Sinceramente, não tenho tempo para falar sobre o fim de começo. De começo sim, eu falo. O começo de tudo é bebê. Todo mundo que não é já foi bebê. Minha mãe já foi, minha avó faz tempo que foi. Antes de vários ontens, desde que tudo começou. O começo de tudo é quando a gente chora. E todo dia é o começo de tudo. O bebê, quando nasce, chora de alegria. Chora porque tudo começou, porque virou gente. Às vezes a gente chora de alegria, sabia? Hoje é meu aniversário. Ontem, hoje, amanhã. Prefiro o diferente e sempre o mesmo. Contanto que tenha parabéns
E quanto tempo ainda falta? Perguntou o relógio. 1 segundo, respondeu o ponteiro. A única certeza que a gente tem é de que o amanhã é sempre depois de 1 segundo. E com 1 segundo, passa. O resto, ninguém adivinha. E sabe por que ninguém adivinha? Por causa da surpresa. Que nem presente. O presente, eu sei, ele me acompanha há muitos anos. Nunca apareço numa festa sem uma lembrança. Pode ser flor, embrulho de improviso, colar ou apito. Pode ser meia, camiseta, brinquedo ou livro esquisito. Com a idade aprendi 2 segredos. Lembrar de coisinhas miúdas, gostar de qualquer presente. Tem experiência com a idade, sabia? Comecei a envelhecer cedo. Hoje é meu dia. Nesse agora. É hora, é hora, é hora. O bolo, a vela, o sopro. Pode abrir o pacote? Que lindo espelho! Olho profundo, uma ruga nova aqui, outra ali, na mesma pele. Cabelo liso, branco e ralo, escorrido, mas numa cabeça bem melhor. E aí? Que imagem vemos refletida no nosso espelho do tempo? Que relação temos mantido com esse tempo? A Elaine falou, verdade, que quem morre, mora nas lembranças. A Alice falou, quem morre, mora na lembrança, não esquecerei. E qual tem sido a nossa relação com o tempo? Que relação nós temos mantido com ele? Que imagem nós vemos refletida nesse espelho do presente? A Juliana falou que esse livro a fez chorar desde a primeira frase. História maravilhosa. Linda, né, essa história? A professora Fabrícia falou, que narrativa. Essa história entrou pro meu carrinho já gigante, né? Já enorme da Amazon. É uma história muito linda. E aí, que relação nós temos mantido com esse tempo e que reflexo nós vemos no espelho do presente? Bom, eu acho que a minha relação com o tempo sempre foi muito conturbada, porque, assim, com o tempo de 24 horas, eu não consigo administrar e separar um tempo para cada coisa. Eu tenho problemas com focar em uma coisa por muito tempo, então assim, sempre foi uma bagunça muito grande. Eu sempre tive essa dificuldade de organizar o tempo de uma forma certinha, mas nessa quarentena, apesar de obviamente continuar mantendo essa irregularidade, eu acho que eu tenho aceitado melhor o tempo. Eu tenho me dado mais tempo também.
né? Eu tenho me permitido ter mais tempo, né? Eu tenho tido ao longo das lives e a gente falando sobre o tempo também, algumas, tido a noção de que o tempo é meu e que eu posso, sim, e devo fazer coisas pra mim sem culpa também. Então, temos mantido uma relação um pouco mais amistosa. E com relação à imagem do espelho, é sempre difícil, eu acho, falar o que a gente vê refletido nessa imagem, justamente por a gente não ter essa pergunta não ser feita com frequência e não ser feita com frequência de propósito, né? Que é para não dar a gente essa oportunidade de nos enxergar, né? Para que a gente seja invisível para nós mesmos. E aí, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho disso também, só adiantei a provocação. Deixa eu ver, a Elaine falou que no espelho ela vê lutas e conquistas. A Juliana falou que tem um sério problema com a relação com o tempo. E anos que se passam, aniversário. Eu nunca tive, assim, problema com a questão do passar dele. Não ligo muito para aniversário, mas pra mim é indiferente. Mas, assim, eu acho que o meu problema maior com relação ao tempo é aquele tempo que tá aqui, é o tempo presente, é o tempo do agora. Mas eu tenho melhorado bastante isso. E quanto ao reflexo, eu acho que é mais ou menos na linha da Elaine. Eu tava até conversando na semana passada com as meninas do grupo, quando eu enviei a avaliação, de que eu tenho visto uma imagem completamente diferente daquela que existia meses atrás, e que isso é bom, porque eu vejo uma imagem já crescendo, né? E de conquistas e de lutas, como a Elaine falou. A Liz falou que o tempo, o vento e as nossas lembranças. Os ventos que passam pelas frestas da janela trazendo boas notícias. A Renata falou: vejo as marcas das batalhas ganhas, mas a muito custo. Estou voltando a me ver no espelho. Me afastei por um momento em que não era capaz de mudar o que via. Agora passei a aceitar. Que bom, Renata. E que esse seja um processo contínuo e sempre para cima, sempre em crescimento. E aí nessa pandemia, né, o tempo tem passado, ou a gente tem percebido o tempo passar de uma forma mais rápida e mais dura também, né? Mas assim, ao mesmo tempo que passa de uma forma rápida, a gente sente também que passa de uma forma muito devagar, né? É o verdadeiro 0800, né? A semana, como a nossa criança falou, a semana ela já começa na terça, né? A gente vivencia uma semana que já começa na terça, de dias que são iguais e tão diferentes ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo instante, né? De coisas que chegam, de coisas que partem, de coisas que mudam do nada, ou de coisas que que já estavam lá, mas que a gente só pôde perceber agora. Mas assim, o tempo ele tá sempre com a gente, ele tá sempre envelhecendo com a gente, porque a gente sempre envelhece junto. E a gente sempre faz tudo junto, a gente deve fazer tudo junto, porque é o coletivo que move tudo, né? E nada acontece de repente, nada é posto por acaso. Então a gente tem que criar um pouco dessa percepção do que nada é de repente, nada é por acaso. E aí a gente começa a enxergar o tempo, o momento e a vida como algo que a gente, se nada é por acaso, se nada é dado, se nada é de repente, então a gente
tem, ainda que não de uma forma ampla. A gente pode modificar uma coisa ou outra, a gente pode mudar uma coisa ou outra, ainda que com pequenas ações. Por isso que a gente começa primeiro refletindo sobre a gente, sobre como as nossas ações, sobre como a nossa visão da gente pode contribuir para uma visão, para uma mudança maior. A Ana Paula falou, precisamos aproveitar da melhor forma o nosso tempo, o hoje, o agora, como algo muito precioso, ele passa. E a gente vê como é que o tempo é valioso, né? Eu acho que essa pandemia veio nos mostrar isso também, de como o tempo é valioso e como o tempo, ele nunca diz seu fim. A gente não pode precisar o fim do tempo nosso, nem do outro, né? A gente não pode precisar o fim do tempo. Então, como a Ana Paula falou, a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível. E talvez, né, seja a hora de não andarmos mais distraídos, né? De notar em cada encontro, em cada momento, em cada pessoa, em cada situação, em nós mesmos, o presente que é, né? E aí, eu queria perguntar para vocês que presente que você aprendeu a gostar e que presente que você gostaria de ganhar nesse momento. Assim, de presente que eu aprendi a gostar, não me vem nada na cabeça agora. Mas de presente que eu gostaria de ganhar, eu gostaria de ganhar a vacina, né? E ganhar uma união maior, eu acho, entre todo mundo, para que a gente possa reconhecer, né, essa preciosidade que é o tempo. Eu acho que dos presentes que a gente aprende a gostar, eu acho que é mais o tempo também, né? De você aprender a lidar com ele, de você aprender a usá-lo para si. A Renata falou, a Liz falou, sim, Ana, o tempo tem esse poder de nos ensinar a valorizar a vida. A Renata falou que gostaria de ganhar abraços amigos. Também, né, faz uma falta os abraços, as risadas e os momentos com os amigos, né? E o tempo, né, como na história, nessa primeira história, ele nos lembra, como, né, essa primeira história nos lembra, ele é um presente diário, né, que nos permite sempre começar algo novo. E aí tá a importância de se começar algo novo sempre. O lembrete pra gente de que a nossa renovação, a nossa reinvenção, ela é diária e constante. Ela precisa ser diária e constante. A Juliana falou que pensou a mesma coisa. Abraços é o presente que eu gostaria de ganhar. E aí, todo dia é o começo de tudo. E tudo bem chorar, né, no começo de tudo, porque o choro é justamente esse começo, o choro ele limpa. E o choro ele traz novas oportunidades também, novas perspectivas e como tanta chuva no céu mostra, ele vem para nos limpar também, para nos tirar, limpar a nossa visão e nos permitir enxergar com novos olhos. E é nesse passado tempo, né, que a gente vai se gerando, que a gente gera a nós em uma eterna gravidez, a gente gera o outro e a gente gera sementes que a gente gostaria de ver germinando, né? Que a gente gostaria de ver brotando. Então, no sentido de dar a vida, no passar do tempo, nós vamos nos dando e nos permitindo viver e renascer diariamente.
e a gente vive a infância e a velhice de diferentes formas, né? Ela, tanto a infância como a velhice, que são retratadas nesse conto, elas em sociedade, elas são vivenciadas de formas diferentes por cada um de nós, né? E também por vários fatores que nos circundam. Por exemplo, a infância é uma para um menino, para uma menina é outra. A gente vê no tratamento, desde da criança, essa questão de gênero muito forte, né? E nos brinquedos, nas roupas, no jeito de se educar, de se comportar. Nós crescemos já sendo moldados por essa caixinha do papel social do gênero, né? Do que a sociedade espera de como a sociedade espera que determinado gênero se porte. E aí esse molde vão se moldando desde pequeno, essas percepções, essas concepções, na tentativa de formar pessoas que simplesmente reproduzam determinados tipos de valores, determinadas ideias específicas e que continuem a perpetuar essa reprodução até a velhice, onde também a ideia do papel de gênero, a ideia social do papel de gênero também é muito forte, né? A mulher, nessa concepção, numa sociedade, né, que se constrói pro gênero feminino nesse... eu esqueci o nome, me fugiu, perdão. No mito da beleza, numa sociedade que para as mulheres você tem sempre que estar bonita o tempo todo, envelhecer acaba sendo um problema maior. E a gente, dando um exemplo rápido disso, as atrizes mais velhas, né, a gente pode ver em Hollywood diferenças nos papéis, né, e em chamar também em oportunidades de trabalho. E assim, o homem na velhice, ao longo da sua vida, não tem tanta preocupação, ou não tinha, né, seguindo um modelo de sociedade, o modelo a forma como a sociedade espera do comportamento de gênero. Você consegue encontrar essa diferença tanto na infância e ainda mais forte na velhice, onde as mulheres recorrem cada vez mais a tratamentos estéticos com medo de envelhecer, e o homem envelhece mais tranquilamente também. E também, né, essas duas características, tanto a infância quanto a velhice, elas são negadas pelo capitalismo, né? Como a gente já falou em alguns outros encontros, deixa eu só... Em alguns outros encontros, tanto a idade infantil quanto a criança, quanto os idosos, elas são duas características negadas para o capitalismo, porque não são, nesse modelo societário, eles não são lucrativos, né? A criança, ela é constantemente alvo de uma indústria do consumo, onde você vê essa criança como uma tela em branco para você moldar, para perpetuar esse modelo de reprodução, para se conformar em uma caixa também.
E aí você também inflama o consumismo nessa criança, que aí acaba refletindo na vida dos pais também. E aí as crianças cada vez mais ficam presas também aos eletrônicos, a uma vida quase adulta, né? E a formação, e aí com debate, com esse debate das voltas às aulas ou não, em que sentido que vai voltar às aulas, né? É uma formação humana, uma formação já unicamente voltada para aquele modelo de sociedade de trabalho, né, de servidão, né? Que tipo de educação, né, que vem, e aí os idosos da população que não gera mais lucratividade para o mercado, e que talvez o principal foco seja na indústria, né, farmacêutica, para voltar vendendo a essas pessoas uma pílula que promete devolver o vigor da juventude, ou então algo parecido. E também a gente pode pensar nos debates sobre o corona em si, né? De no início falarem que a vida de um jovem, se fosse para escolher a vida de um jovem, não a vida de um senhor idoso, né? Ou uma senhora. E porque o jovem vai ser mais útil? Em que sentido? Né? E quem dita isso? Quem é capaz de prever isso, né? E por que isso? Né? Porque por essa lógica de sempre buscar aquilo que gera sempre mais valor, mais valia. Então, temos esses dois extremos. E aí, no início da pandemia também, as crianças não pegam. Pode, né, espalhar as fake news que as crianças não pegavam, então pode liberar. Mas e aí? As crianças saem. Elas podem ser transmissoras assintomáticas, elas voltam para casa. E os pais e os avós, né, não se pensa muito. São dois eixos ali que são usados de formas distintas, mas ao mesmo tempo semelhantes, para perpetuar um modo de produção capitalista que precisa dar unicamente, que enxerga como mão de obra, né? E aí as crianças como mão de obra potencial e os idosos como uma mão de obra que não lhes serve mais. E aí ontem eu tava terminando de separar algumas coisas e montando a live, lendo algumas outras coisas, e aí essa questão da escolha de vida de quem vive ou não passou no seriado Sob Pressão. E aí, enfim, tava até no momento eu falei, nossa, que coincidência. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem ir comentando, tá? Eu tô cega pra ler, mas eu consigo ler. Podem ir comentando. A Juliana falou: as crianças são cada vez mais vistas como pequenos adultos. O petit gâteau, olha, petit garçon. É que eu pensei, enfim, é o petit garçon, né? A gente volta para esse conceito do petit garçon. Como pequenos adultos, só com o intuito de se tornarem grandes consumidores desde cedo. É revoltante demais. Exatamente, né, Ju? É aquela formação única e exclusiva para o mercado. E aí, nesse momento, né, nós fomos obrigados a olhar ainda mais pro nosso espelho. E aí, o que seu espelho tem refletido? Voltamos a essa pergunta. E aí a gente volta a essa pergunta eu vou dar um pequeno informe. Não era bem informe que eu queria falar, mas serve. E aí a gente volta, né, pra essa pergunta do que o espelho tem refletido. E a gente só consegue responder o que o espelho tem refletido
quando a gente reflete sobre a gente, quando a gente fecha os olhos e olha para nós. E a gente também desenvolve a escrita desse olhar. E aí, nesse sentido, eu queria falar que o nosso projeto, nós pensando nessa parte de reflexão e de escrita e de reflexão pessoal e da sociedade também que nos cerca, o nosso projeto vai oferecer mês que vem, eu acho que é mês que vem, outubro, né, que a gente tá, mês que vem, mês que vem o nosso projeto vai oferecer um mini curso, né, durante o mês de novembro. E o mini curso ele se chama Janelas Narrativas, Laboratório de Urgências Socioliterárias. E as vagas elas são limitadas e as inscrições elas vão do dia 23 ao dia 28 de outubro. Assim que nós estivermos com o link, com a imagem de divulgação, a gente disponibiliza, mas já deixo aqui o informe de que abriremos esse curso para o mês de novembro. Então, esse curso é aberto, né, para todos e a todas. A princípio, temos 15 vagas, se eu não me engano. Acho que a professora Fabrícia pode até confirmar nos comentários, eu não sei se eu anotei certo. Mas a princípio são 15 vagas. E esse laboratório ocorrerá em alguns encontros com a presença da professora Fabrícia e outras mediadoras, né, que farão a provocação do debate, estarão lá para orientar, dar qualquer tipo de explicação sobre a quem quiser. Então, já deixa separado a data no calendário de vocês, de 23 a 28 de outubro. Serão realizadas as inscrições. Assim que a gente tiver o link, a gente disponibiliza na nossa página. Mas é só um lembrete para vocês ficarem atentas. E aí, né, nesses olhos que se refletem no espelho, a gente encontra o nosso olhar, encontra também o olhar do mundo, por tantas janelas, né, por janelas por onde acompanhamos a passagem do trem da vida. E cada janela ela reflete os nossos desejos pessoais, os nossos anseios pessoais, que também podem ser anseios dos outros. Eu estava olhando aqui, a professora Fabrícia colocou o nome novamente do nosso curso, né, que eu tinha falado aqui, que é Janelas Narrativas, Laboratório de Urgências Socioliterárias, e a gente vai divulgar com calma, eu só tô dando esse informe dos dias mesmos. Assim que a gente tiver o link, a divulgação, nós vamos reforçar isso. Eu só tô aqui contando essa novidade para vocês. E as janelas, sim, como a professora Fabrícia botou, já se encontram abertas e cada um de nós teremos nossa visão dessa paisagem do trem da vida. Por exemplo, essa paisagem que foi desenhada pela minha avó, Ione Lins, e ela diz que vê o sol e flores no dia a dia dela. Ela tem 73 anos. E aí, se vocês quiserem desenhar janelas também para enviar, fiquem à vontade. Ou só para guardar no seu potinho que janela que você... qual a paisagem que você vê da sua janela. Vamos começar
a colocar já no papel o que essas janelas, o que nossas janelas nos revelam. E essas folhas, elas, do nosso dia a dia, essas folhas do dia a dia, elas são regadas de mão em mão, né? Elas precisam, quanto mais mãos regarem essa planta, melhor ela crescerá, mais rica ela crescerá. E isso mostra o poder da união. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês planejaram algo durante essa quarentena, algum projeto em grupo, alguma iniciativa ou ação em rede na comunidade de vocês, no entorno de vocês, ou então para além, alguém começou algum projeto, alguma iniciativa assim, desse tipo? Eu não cheguei a começar, assim, além desse projeto, eu não cheguei a começar nenhum novo, mas eu tenho pensado em alguns que, na verdade, foram ideias de alguns amigos. E aí desses projetos é fazer uma tirada de... Eu sei jogar tarô, e aí um desses projetos seria tirar uma carta por semana para cada amigo. Esse projeto vem já de bem antes da pandemia, mas eu nunca botei em prática, e eu tenho pensado assim em colocar, né, agora nessa pandemia. E vocês têm algum projeto? Não tem? Vocês estão muito quietos hoje. Deixa eu tirar aqui pra gente ver que tipo de projeto tem acontecido, né? Na nossa janelinha de notícias. Deixa eu ver o apartamento, senão ele vai. Vocês estão muito quietos hoje, eu tô um pouco preocupada com isso, mas vamos seguindo. E aí, temos a nossa notícia. Nesse mês destacaremos, além das nossas janelas desenhadas, notícias, né? No decorrer da live. 2 notícias, uma a cada conto contado. A Juliana falou que tem um grupo na faculdade que está ajudando uma ONG com o trabalho de divulgação deles, fazendo site, logotipo. É um projeto que tenho muito carinho, porque foi feito muito em conjunto, indo ao mundo. Ai, que interessante esse projeto, Ju. E a nossa notícia vem muito nessa mão do que a Ju trouxe também, desse projeto que a Ju trouxe, né? Iniciativas solidárias crescem no Rio com o agravamento da pandemia da Covid-19. Essa notícia é do G1, aqui do Rio de Janeiro. E ela foi escrita pela Natália Castro e pela Alba Valéria Mendonça, no dia 5/5 de 2020. A Ana Paula falou: projeto de estudar inglês. Iniciei muitas barreiras e bloqueios. Ai, que legal, Ana Paula. Eu também estava com um projeto de estudar francês e italiano. Eu só consegui... Tô mantendo a trancos e barrancos só o francês, mas a gente consegue. A Bruna falou que não, mas no início do ano ela tinha o desejo de visitar crianças hospitalizadas, levando um momento de alegria e amor. Aqui eu espero que tudo se acalme, que no ano que vem você consiga colocar esse projeto em prática, Bruna. E essa notícia do G1 que a gente trouxe para destacar, ela fala da iniciativa de solidariedade de moradores de comunidades, né, e de projetos sociais. Eu tenho as minhas críticas ao termo. Eu botei comunidades aqui porque elas usam comunidade na notícia. Eu tenho minhas críticas ao termo, mas enfim, eu só queria fazer esse adendo mesmo.
Então, elas vêm falando na notícia sobre esses projetos das pessoas, dos moradores e de projetos sociais, né, desses locais. Ela destaca alguns. Ela destaca o Panela do Bem, que é distribuição de quentinha no centro do Rio. O Movimento Negro, que distribuía, né, porque é de maio, não sei se continuam, que distribuía alimentos em Duque de Caxias. O Forrozinho Solitário, que distribuía alimentos e roupas para as pessoas em situação de rua, no Meia. E o Complexo do Alemão, que é formado pelo grupo de Mulheres em Ação, Vozes da Comunidades e pelo coletivo Papo Reto, né, que era para pensar, esse conjunto pensava soluções e formas de agir dentro do complexo durante a pandemia. E aí ela termina elas terminam a reportagem com os contatos, né, desses grupos, para quem quiser fazer parte dessa corrente de solidariedade. E a importância dessas iniciativas é inegável, tanto durante como depois, tanto antes como durante a pandemia, principalmente até durante a pandemia, que acirrou as desigualdades e aumentou também essas desigualdades. Mas assim, é necessário também que a gente não fique só nessas correntes, né? É necessário e até mesmo urgente se unir e lutar contra o projeto societário que se vale dessas desigualdades e principalmente cobrar dos responsáveis uma ação efetiva, né? Que não tivemos ou tivemos muito poucas ao longo dessa pandemia, né? E a gente ainda tem muito poucas, né? Então é necessário cobrar também e para além dessas ações, cobrar dos governantes, cobrar das autoridades, cobrar desse deselegante que se encontra no poder algum fazer, né, trabalho, né, deles. Mas como criar novas formas de resistência nesses momentos, no modelo capitalista, né, que que a crise ela vem em ciclos e ciclos cada vez menos espaçados e cada vez mais violentos e mais desiguais. Como criar novas formas de resistência? Como criar essa resistência durante uma pandemia, né, que é algo totalmente novo para todo mundo? Como que as nossas ações individuais elas interferem nesse jogo de domínio e poder, né, desse projeto societário que se faz pela acumulação de várias e cada vez mais Madame Misérias. Madame Miséria. O carrinho da Madame Miséria. Uma história cruel. Ela é da Alice Melinan. A tradução é do Thales Absaber. Madame Miséria roda pela cidade e logo atrás dela corre seu carrinho. Rua das Abelhas, Alameda do Açúcar ou Ponte das Ovelhas. Tropicando, mancando, todos os dias ela vagueia, levando consigo seu carrinho. Quando cai a noite, Praça das Baleias.
dor nas costas, pés moídos, ela deita em um banco, boceja, dorme. Mas às vezes o sono não vem. Olha para leste, para oeste. Não, ele não vem. Então ela organiza seu grande inventário. Um a um ela retira todos os tesouros do carrinho. Um despertador quebrado, uma picareta, uma galinha, uma máscara, 2 snorkels, 2 rolos de esparadrapo, 5 chaves. Opa! Caiu. O celular, ele caiu com... Ficou emocionado com a Madame Miséria e levou um tombo. Não foi nada demais, ele passa bem. Ui! Ele continua passando bem. Tá tudo certinho, dá pra ver tudo. Ele passa bem, ele só ficou impressionado com a Madame Miséria. Bom, continuando. Ela tem 5 chaves nesse inventário e 8 botões. Ela conta e reconta, conta e reconta. Na rua sem vintém, Madame Miséria olha as vitrines. Madame Miséria sofre de uma doença terrível. Suas bugigangas nunca são suficientes para ela. Sempre quer o que o carrinho não tem. E olhando as vitrines, Madame Miséria para em frente ao fotógrafo. Ela se imagina com o marido ao lado. Um homenzinho com barba por fazer, mas muito bem vestido. Ele a leva para dançar e para jantar. Lhe presenteia com eletrodomésticos, uma saia florida e um chapéu feito de folhas de bananeira. Um pouco mais adiante, em frente à prefeitura, Madame Miséria já pensa em trocar o nome. Comprar um ter e virar Madame Mistéria. Fazer uma viagem de balanço, tirar licença de piloto e de pirata do ar. Tocar o terror. Acertar as contas, escrever suas memórias, tirar 36 xerox. E voltar ao Café Leon para brindar a amizade. No fim da avenida, Madame Miséria se sente tão cheia de todos esses desejos tolos que não consegue mais caminhar, nem sequer se mexer. Dor de barriga, pés moídos, ela se deita, não importa onde, boceja e dorme. Mas naquela manhã, quando ela abriu os olhos, rua sem vintém, o despertador quebrado não tocou. O carrinho dela tinha desaparecido. Estacionado sobre a calçada, diz o funcionário. Foi varrido pelo serviço de limpeza. Não! Aquilo tinha sido demais. Madame Miséria sabe viver sem marido, sem um tostão e sem amigos. Não tem problema. Mas não sem o seu carrinho. Ela suspira e... toda sua miséria se transforma em raiva.
Caminhando a passos largos, as ruas ficam tomadas por Madame Miséria. E toda a sua raiva. Durante todo o dia, ela marcha pelas ruas, ruelas, becos, avenidas. Não se pode mais circular! Não se pode atravessar! As pessoas estão muito assustadas e aflitas. As que ficam irritadas com todo aquele barulho e as que ouvem rádio e leem as grandes manchetes nos jornais. Diante dessa incrível confusão, Madame Séria empurra as portas do ministério. Entra e senta na imensa poltrona, frente a frente com um pequeno ministro da segurança. O homem folheia o grosso catálogo de um grande shopping. Página 33, ele para, coça a cabeça, suspira, ergue os óculos. 2227-00000. Você ligou para o atendimento do Shopping Glamour. Aguarde, uma atendente vai anotar seu pedido. Alô, aqui é do Ministério. Gostaria de solicitar a entrega express de um carrinho com 5 compartimentos, rodas com 2 opções de velocidade. Madame Miséria sorri, assina na linha indicada, pega seu carrinho novo e se vai. Quando ela desce os degraus do ministério, toda a multidão a aplaude. E você, aplaude a Dona Miséria? Mais do que isso, para você, quem é a Madame Miséria? O que vocês acham? Quem é essa Madame Miséria? Quem é ela? Ela merece os aplausos? Você aplaudiria? O que vocês acham? Eu tive uma percepção da Madame Miséria diferente a cada leitura que eu fiz, mas pra mim, na primeira vez, ela de fato é uma madame. Eu acho que talvez até por causa dos cachorros, mas que ela era tão sozinha, tão sem sentimento com o próximo, que ela era miserável, né? Ela vivia na miséria por essa falta de compartilhar com o outro o momento. Caiu, Bruna? Caiu quando? Pera. Aqui tá normal, Bruna. Aqui tá normal. Eita. Deixa eu perguntar aqui pra você no chat. Perguntei aí no chat pra você, caso você não tenha visto. Mas enfim, aí a Madame Miséria pra mim, eu comecei achando que ela de fato era uma madame, mas que por dar mais valor
ao material e não a compartilhar o momento com o próximo, ela vivia nessa miséria. Ela também pode nos remeter às pessoas em situação de rua que sofrem com... Pode ter sido meu notebook vintage. Te entendo, meu também é vintage. A Ana Paula falou que lá também tá normal, tá bem então. E aí também pode nos remeter às pessoas em situações de rua que sofrem com o descaso, né, sofrem há tanto tempo e que se acentua, né, nessa pandemia de como é que foi e como está sendo cuidada, não cuidar, mas os cuidados de saúde, como é que estão, como é que está chegando esse cuidado, se está chegando, né? Ela pode ser também qualquer pessoa que dá mais valor pro seu carrinho, né, para suas coisas que enchem um carrinho e que não se percebe, né, enquanto uma pessoa no convívio com outras pessoas. E aí, quanto mais o carrinho dela enche, menos ela existe, menos ela sente, e estando sempre sozinha, né? E aí temos esse incentivo à acumulação dos bens materiais, né? Desejar aquilo que você não tem, você, como eu falei no primeiro conto, né? Com as crianças, como a Juliana falou aqui no comentário também, essa questão de tá sempre fomentando esse consumo exagerado, de querer sempre o mais novo, o de última linha, e aquilo que você não tem, aí você começa a idealizar também uma outra vida, e que aí você acaba reproduzindo e se deixando levar por essa lógica do consumo, essa lógica material, e acaba não percebendo a miséria que se instala à sua volta também, né? E aí você acaba vivendo tanta vida e desejando, achando que precisa ter sempre em seu carrinho aquilo que não tem, que você acaba, né, se tornando só aquela acumulação. E o que a gente não acumula, né, ao longo da vida, o que a gente não carrega no nosso caminho, no nosso carrinho, que a gente não precisa, né? Que a gente acha que precisa e que a gente não precisa também. A Liz falou, a Madame Miséria está à margem, nas franjas da sociedade. E aí a pandemia, ela, né, exatamente, ela vem também aumentando isso, desvelando isso, e também o quanto a pandemia ela não aumenta esse incentivo ao consumo, né? Até que parte esse incentivo ao consumo não é uma amarra pra gente também, é de interesse da classe dominante, essas amarras financeiras e esses... Ai, como é que se dá o nome? Deixa eu procurar aqui. Não, pera. Deixa eu só procurar o nome direitinho. O endividamento, né? Esse endividamento pessoal nosso, né? O quanto esse endividamento, ele não é proposital. E aí, nessa pandemia, o consumo para determinadas partes e o não consumo para outras também, né? Que ajuda nesse movimento, nesse perpetuar, nessa reprodução acrítica
daquilo que a gente já vem vivendo, né? E também, quantas madames misérias essa pandemia não nos revelou em todas as suas faces, né? A pandemia que, ao mesmo tempo que ela revela alguns invisíveis, como a Liz colocou nessa questão da margem, ela também nos revela invisíveis em alguns sentidos. E o que a gente faz, como é que a gente lida com isso, com a invisibilidade do próximo, com o reconhecimento da invisibilidade do próximo e da nossa mesma. Deixa eu ver o que a Liz botou. A Liz falou: o número de pessoas de todas as idades vendendo doces e todo tipo de objetos nas ruas cada vez aumenta mais. A proteção social do Estado cada vez mais diminuindo intensifica a miséria. E temos ainda a exploração desses menores por seus próprios familiares, que oprimidos se tornam opressores. Muito triste, verdade, né, Liz? E aí, o que a gente faz quando como é que a gente lida quando a gente reconhece, quando a gente passa a enxergar esses invisíveis e quando a gente reconhece a nossa própria invisibilidade, porque é necessário reconhecer a nossa própria invisibilidade para a gente tentar tirar esse manto invisível. Ou acontece como aconteceu na história, a Madame Miséria, ela só acorda quando o seu bem material ele é tomado dela. E aí, quando ela se sente lesada por causa disso, ela move legiões, ela ocupa as ruas, ela grita, ela cobra e ela entra no ministério cobrando, ela vai às ruas gritando e cobrando. Recebe o seu carrinho, tudo se cala. E aí, né, nesse sentido, a gente pode pensar nessas políticas que são individualistas, são paliativas, são cada vez mais focalistas também, né? O dar do carrinho ali dá um cala-boca, Madame Miséria, que volta à sua condição de invisível por vontade própria, ainda feliz com o carrinho que deu, sem reconhecer que aquele carrinho é imediato. E então, nisso a gente pode refletir que a nossa luta, né, de resistência, ela precisa ser constante. A gente precisa enxergar para além dos carrinhos tomados e das conquistas de novos carrinhos, por melhores que eles sejam. A gente precisa ir para além dessa conquista de carrinho. A luta, ela não se finda quando a gente conquista um carrinho, muito pelo contrário. Na conquista pelo carrinho, a nossa luta deve continuar, né? Porque a burguesia, ela oferece justamente esse imediato para mascarar, né, a dominação das massas. Ela cria uma falsa sensação de pertencimento, ela cria uma falsa ideia de dado, né, e não conquistado. Então ela tira desse sujeito a ação e oferece, né? Ela fala aqui: eu sou boa, eu estou te dando isso. E aí acaba maquiando essa dominação, acaba transformando essa Madame Miséria em uma invisível passiva, né? Ela mesma se sente confortável no invisível, ela mesma se deixa, né, se permite ser invisível. E então, nesse sentido, temos a nossa segunda notícia, né? Como é que a gente acaba ou confronta isso? Como é que a gente vai para além desse carrinho que
é usado para mascarar, né, o que toda a luta e toda a dominação, né? E aí essa notícia aqui, ela foi escrita pela Júlia Vitória. Krenak, o título da notícia é uma frase do Krenak. É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. E aí, nessa notícia, o líder indígena, que é ativista, pesquisador e pensador, ele fala que a corrida pela urbanização e modernização da nossa natureza. E claramente essa destruição, como a gente vê acentuada hoje, ela tem seus reflexos na sociedade, né, também. E aí ele traz o exemplo do Campo Lindo, né, que é um nome que oculta a realidade de fato. E aí a gente volta para um debate sobre esse fascismo da língua, que também é usada, né, como uma tentativa de se ocultar esse domínio, essa opressão, e aí gerar uma subserviência passiva das massas também, uma reprodução acrítica daqueles valores que representam apenas uma minoria, mas que são vendidos como valores que representam a todos. E aí ele continua falando que essa brutalidade com a natureza, ela serve a vários propósitos, e um deles é para tirar os povos indígenas de suas regiões e colocá-los nos espaços de controle e domínios das áreas urbanas. Então é mais fácil você controlar quando está a massa toda num determinado local. Então é isso para isso que também servem esses extermínios e a destruição desses locais, né? Ele vem falando, abre aspas, tempos corridos e ocupados por longas jornadas de trabalho esvaziam o próprio sentido de experiência de vida. E a imposição, aí já fecha aspas. E aí ele acrescenta que a imposição vertical, né, sobre os corpos tem criado uma sociedade de escravos voluntários que aceitam essa filosofia como forma de progresso. E aí a gente volta a um debate inicial sobre a essa educação das crianças e dos controles de corpos que começam nessas crianças. E aí você vai perpetuando por geração em geração a reprodução desses valores, né, dessas filosofias que representam os interesses de uma minoria, mas que são vendidos como o interesse de todos, né, justamente para gerar essa sociedade de escravos voluntários. E aí ele no final, ele como uma possibilidade de fuga, ele apresenta como uma possibilidade de fuga da nossa percepção de que o tipo de vida capitalista e o mundo do trabalho seguem uma lógica de exploração. Para fugir dessa percepção, né, para você alcançar essa percepção e fugir dela, né, de um tipo de vida onde o capitalismo e o mundo do trabalho seguem uma lógica de exploração e controle, né, da nossa liberdade, a gente precisa fugir disso, né, de gerações repetindo a mesma coisa, e como a possibilidade de fuga para isso ele apresenta a literatura, porque para ele a literatura está profundamente ligada à arte de sobrevivência, à arte de produzir novos mundos e à arte de olhar novas paisagens pelas janelas abertas, a arte de nos enxergar no mundo enquanto seres de fato, né, e seres revolucionários, seres autônomos, seres críticos e não
reprodutores passivos de uma ideologia, de uma vontade de interesses que não nos representam de fato, e que, pelo contrário, né, um interesse que nos ajuda a nos enjaular e a nos manter, né, num controle, numa situação de Madame Miséria. As janelas nossas e reconhecer as janelas dos outros também. E a literatura nos mostra também a importância de sentir a nossa força, a nossa ancestralidade, as nossas histórias, confiar nessas histórias também enquanto potencial revolucionário, e dessa necessidade de estarmos sempre resistindo lado a lado, assim, para espantar, né, todos os espíritos maus da floresta, que a gente se junta e canta cânticos, né, e a necessidade de estar sempre lado a lado. É importante abrir a janela e ver nossos amigos, nos reconhecer amigos uns dos outros, assim como é a visão do João, o João Gabriel, de 7 anos. Ele é um dos filhinhos da professora Fabrícia. E ele olha pela janela dele e ele vê os amigos. E a gente deve ver esses amigos também, né? Porque são esses amigos que estão sempre do nosso lado, nos estendendo a mão. E é preciso abrir para ver, para que ninguém mais seja, e para que a gente não seja e não se sinta e não se reconheça e não reconheça o outro como como um invisível. E para isso, claro, para esse reconhecimento acontecer, para a gente poder reconhecer o outro e aceitar o outro, é preciso um reconhecimento interno. Porque o nosso olhar interno é aquele que vai refletir no externo. E então, né, vamos olhar para a nossa janela. Que tal se a gente olhar para a nossa janela e compartilhar o que a gente vê? Né? Pois como tem uma frase no live action da Mulan, que ela fala, né, que um dos ensinamentos lá do exército e aí ela fala no momento de força também, que é: quando empregado corretamente, 4 onças podem mover toneladas. E a gente precisa olhar para nossas janelas e compartilhar. Não adianta só olhar, a gente tem que olhar e compartilhar o que a gente vê nas nossas janelas e compartilhar e olhar para a janela do próximo também e se permitir que o próximo nos mostre a sua janela, nos fale sobre a sua janela, porque quanto mais paisagens, melhor. Por exemplo, a professora Fabrícia nos mostrou o que ela enxerga da janela dela. Aqui. Vamos tirar foto da nossa janela e mostrar, compartilhar, né, o que a gente enxerga das nossas janelas. Essa é a imagem da professora Fabrícia. E ela colocou assim: uma casinha infantil colocada na minha varanda, para que pequenas perninhas e mãozinhas possam se lembrar do que é brincar e do que é interagir. E, sobretudo, do que é ser criança. E aí, que sejamos sempre crianças, né? Que a gente possa olhar
para nossa janela sempre com um olhar de criança. E aí eu lanço a vocês uma proposta que vamos juntos, então, compartilhar as nossas janelas e as nossas... Ai, tava de cabeça pra baixo. Perdão, gente, eu não vi, mas eu vou mostrar de novo a foto. Foi proposital, né, para negócio conceitual. Então eu vou desafiar vocês, né, vou propor a vocês que a gente torne o nosso porta-fotos de emoções público, na verdade. Que a gente torne o nosso porta-foto de emoção público. E aí, como é que a gente faria isso? Cada uma de vocês tiraria a foto da sua janela e postaria no Facebook, marcando, não sei onde é que tá, mas marcando a nossa página, deve estar por aqui, marcando a nossa página com a sua legenda e falando o que você enxerga da sua janela. E aí a gente torna o nosso porta-fotos público e a gente acaba também atingindo novas janelas, novas paisagens e tornando visível todos aqueles que correm ao nosso lado, porque agora, principalmente, né, na época que a gente está beirando as eleições, agora mais do que nunca é necessário essa mobilização, eu estava lendo os comentários, essa mobilização e essa união da gente. Então, vamos tornar o nosso porta-fotos de emoções público. Poste fotos da sua janela, marca a página, coloca a sua legenda do que você enxerga nessa janela. Então, até semana que vem para mais emoções e reflexões, para mais palavras e para mais um momento de união. Eu espero vocês a semana que vem. Tchauzinho.